Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre os problemas do dia a dia. Quem não tem problema, quem nunca teve problema. Eu acredito que enquanto a gente está nessa vida, sempre vai haver problemas. Uns mais fracos, outros mais fortes, uns mais pequenos, outros maiores. Mas, como eu sempre digo, pode ser uma dorzinha no cantinho do dedo. Está causando sofrimento? Então é um problema. A gente tem que respeitar todo tipo de problema, porque só quem sente é quem sabe, ou quem sabe é quem sente. Então, como sempre, sempre vem um probleminha aqui, um probleminha ali. E eu quero contar para vocês, né, o que aconteceu, né, comigo essa semana. Essa semana, os problemas corriqueiros ganharam formas, né, vieram com mais força, né, para o meu lado. E quando foi, para ser mais exato, eu creio que foi na quinta-feira passada, eu precisei resolver umas coisas e eu estava muito atarefada. Tinha uma outra pessoa que poderia, né, ir no meu lugar resolver. Até o último momento, a outra pessoa ia resolver para mim. Só que aí deu uns probleminhas lá, tal, acabou que eu fui resolver esse problema, não deu para a pessoa ir. Quando eu estava indo, imagina, né, você tá com problemas e até vou falar, quem não tem problema de dinheiro? Então, meu problema, né, umas dificuldades, um problema, coisas que a gente tem que resolver, cumprir, né, a palavra dada, boletos, quem não tem, né? E eu tava com aquele, para mim era um problemão. Desde cedo eu tinha que resolver algo. E aí, nesse momento que eu tava indo, que não deu para outra pessoa ir no meu lugar, eu falei, não, então deixa que eu vou. Eu fui, quando eu cheguei, estava próximo a chegar no local, eu conheci uma pessoa. E como eu sempre falei, eu falo, né, eu gosto de conversar bastante e tal. Conversando com essa pessoa, eu falei, nossa, hoje eu tô assim com a cabeça a mil, parece que as coisas vai se fechando, você não vê saída, você não vê a luz no fundo do túnel. E conversando com essa pessoa, né, aí era como se eu estivesse, como se fala, eu estivesse desabafando com aquela pessoa que eu nunca vi na vida. E aconteceu a mesma coisa, num curto intervalo de tempo, eu fiquei quieta assim, a pessoa começou a desabafar sobre a vida dela comigo. Ela começou a falar o que estava acontecendo com a vida dela. Aquilo me tocou de uma maneira que eu falei assim, eu vou contar isso no meu canal. A pessoa falou que também estava passando problema, falta de dinheiro, estava com problema que tinha que cumprir horário, né? Mas que também na vida da família dessa pessoa, gente, uma parente, eu acho que é uma irmã, do nada foi dormir e acordou cega. Eu ouvindo aquilo, aí a pessoa falou assim, a nossa família está desolada. A minha irmã acordou cega. Os médicos já falaram que é irreversível. Como se não bastasse, dias depois, soubemos que ela está com câncer. Gente, eu ouvindo aquilo, o meu problema foi ficando tão pequeno, tão insignificante,
E não que não tenha importância. Mas como eu já ouvi, uma vez eu ouvi um senhor falando, né? Se o seu problema é dinheiro, você não tem problema. E naquele momento essa frase veio na minha cabeça, eu pensei assim, é verdade. Se o problema da gente é dinheiro, a gente não tem problema em se tratando de doenças, em se tratando de luto na família, morte. Eu fiquei só assim, ó, parada e olhando, ouvindo aquela pessoa me falar que estão todos desolados porque, segundo essa pessoa, diz que não tem mais, né? Não tem mais jeito, é o fim. Aí eu, né, eu ia dizer o quê? Se meus problemas naquele momento acabaram. Eu simplesmente fui, fiz minhas coisas, tal, mas eu fiquei pensando, sabe, quando a gente ouve um negócio desse, uma história dessa, aí você se questiona, né? Eu tenho problema? Sim, mas dá para resolver. Tem muitas doenças que, lógico, você... Mas em uma situação dessa, eu falei assim, eu não sei o que te falar. A única coisa que eu te digo é, tenha fé, independente da fé que você tenha. Você me permite falar sobre a minha fé? Aí a pessoa falou, lógico. Aí eu só escrevi num papelzinho a minha oração, escrevi num papelzinho, eu falei, olha, é dessa forma que eu oro e é dessa forma que eu posso te ajudar. Em pensamento eu vou vibrar cura, tanto para sua irmã quanto para vocês, porque quando tem uma pessoa doente na família, não é só a pessoa que adoece, que está doente, a família também adoece. Porque quem é? Se a gente nem conhece alguém, eu fiquei tão sentida, me doeu, sabe? Ouvir aquilo, imagina a família. Se uma pessoa que não conhece fica chateado, imagina o que a pessoa, a família não está passando diante do sofrimento de uma pessoa que ama. Então, o meu papel ali no momento era fazer isso, era ensinar para aquela pessoa a minha oração e dizer que a irmã estaria nas minhas orações. Então, eu fiquei, né, não é me questionando, né? Mas eu fiquei pensando, a gente está no nosso mundinho, a gente está no nosso mundinho seja de sofrimento, de alegria, de precisão, a gente está, aquele problema, vou dar os problemas, que não são menores, né? Acabou meu gás. Eu não tenho dinheiro para comprar. Cortou minha luz, cortou minha água, faltou força, quebrou isso, quebrou aquilo. Os problemas, como dizem, os problemas mundanos, mexem com a gente. Porque, afinal de contas, nós seres humanos, a gente precisa ter a nossa proteção, a gente precisa ter a nossa casa, a nossa segurança, a gente precisa comer, dormir, tomar banho. E aí, quando uma coisa dessas falta pra gente, mexe com a gente, incomoda. Você não vê a hora solucionar aquilo, mas os problemas não acabam. Outra frase que eu sigo sempre comigo é: nem mesmo santos e nem sábios escapam dos problemas da vida, dos sofrimentos da vida. Tá te causando dor? Tá te deixando irritado? Tá te causando sofrimento. Aí eu fiquei pensando, né? Eu tô com esse problema para resolver, eu sei que vai ter solução, mas e ali aquele sofrimento daquela família?
eu sempre fui grata a tudo que eu tenho. E por incrível que pareça, aprendi também a ser grata aos infortúnios que acontecem na minha vida, grata aos problemas que acontecem, porque os problemas que acontecem na vida da gente são trampolins para a gente ter a vitória, né? Aí eu fiquei pensando, cada dia que passa, né, eu tenho que ser mais grata ainda. A gente tem que ser grato a... eu sou grata àquela comida, ponto. Mas você tem que ser grato por você conseguir engolir aquela comida. Eu criei esse hábito de agradecer do fundo do coração que eu consigo engolir aquele alimento que eu tô comendo. Quando eu vou tomar banho, principalmente nessa época de frio rigoroso, que tá demais o frio, né? Eu tô embaixo do chuveiro quentinho, eu agradeço, eu falo, ai, muito obrigada, eu agradeço. Eu vou deitar, eu agradeço a coberta que eu tenho. Eu vou levantar com sono nesse frio, mas eu falo, obrigada, eu acordei. E depois dessa história que eu fiquei sabendo, agora eu acordo, isso foi na quinta, na sexta-feira, no sábado, hoje, quando eu acordei, eu agradeci ao universo. Universo, obrigada, eu estou enxergando. Porque a gente vive a nossa vida tão corrida em volta aos problemas, afazeres, que a gente esquece de lembrar que o mundo lá fora está aí com todos os tipos de problema. E não menosprezando os nossos problemas, mas que tem problemas muito maiores do que o nosso. A possibilidade de repente você perder uma pessoa que você ama para a doença, para a morte. A possibilidade de, do nada, uma pessoa que você ama foi embora. Seja por causa da doença, por causa de um acidente, não importa. A possibilidade de você não ter onde morar, nesse frio rigoroso, as pessoas têm que ficar na rua porque não tem onde morar. Aí você vai vendo isso, não que eu tenha alguma vez virado as costas para a existência desses problemas, mas quando você ouve um negócio desse, você volta ao ponto primordial, aquela parte que você lembra, sabe? Que tem tanta pessoa com fome, com frio, que não tem onde morar, pessoas que nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, está internado, está preso, está velando uma pessoa que ama, e tantos outros problemas nesse exato momento. Então assim, agora eu fico obrigada. Os problemas sempre virão enquanto eu estiver nessa vida, sempre existirão. Oro para que eu solucione, oro para que a luz apareça no fundo do túnel, oro para tudo. Só que eu fiquei pensando, enquanto eu estava correndo, querendo cumprir horário, cumprir obrigações, para pagar isso, pagar aquilo, correr nisso, naquilo, do fundo do coração o meu problema se tornou mínimo diante daquilo que eu estava ouvindo. Então é isso, gente, por mais doloroso que seja o problema da gente, sempre tem alguém com problema maior que o nosso. Sempre tem alguém sofrendo mais que a gente. Seria tão bom se a gente não ouvisse certas notícias, certas coisas, né? Não ouvisse falar dessas situações, mas a gente sempre ouve. Eu agradeço a oportunidade de ter sido eu que fui lá resolver esse negócio e conheci essa pessoa. Eu agradeço por quê? Porque não é para todo mundo
que as pessoas se abrem, desabafam, contam os problemas. E essa pessoa viu em mim a oportunidade de falar daquilo, dar o nome da pessoa, sabe? E aceitar que eu compartilhasse com ele a minha fé. Porque quanto mais oração, melhor. Quanto mais pessoas quanto mais pessoas vibrando cura para as pessoas, melhor. Vibrando cura para esse planeta. E encerrando, né, o vídeo, se a gente parar para pensar, como é grandioso a gente ter um momento de paz na nossa casa, se a gente está com paz, tranquilidade, se está tudo bem em casa. Como é maravilhoso isso, e a gente esquece de agradecer. Vamos agradecer o mínimo que a gente tenha, o máximo que a gente tenha, vamos agradecer por tudo, porque nesse exato momento, em todo o planeta Terra, tem muita gente sofrendo por coisas muito maiores do que o que a gente está sofrendo nesse momento, né? Eu digo por mim, né? O meu problema que parecia grandioso, ele quase que sumiu diante daquela situação que eu estava sabendo. Então, assim, vamos agradecer mais, agradecer as mínimas coisas. Não, isso daí é normal ter, isso daí qualquer um tem, não, mas tudo bem, vamos agradecer, ó. Eu falei, vou sentar lá para gravar meu vídeo com uma xícara de chá na mão, tomei meu chá, porque aqui tá um gelo lascado agora, tomei minha xícara de chá, obrigada, porque eu tenho esse chá para me esquentar, porque eu tenho essa blusa, porque eu tenho a minha cama, porque eu tenho meu chuveiro, agradecer mais. E orar, gente, orar pela paz mundial, orar pela saúde e felicidade de todas as pessoas, porque quando esses infortúnios chegam até a gente às vezes não tem estrutura para aguentar. Tá bom? Eu desejo a você que está me assistindo, eu desejo a toda a sua família, eu desejo a todos, eu desejo a esse planeta saúde, alegria, perseverança e gratidão sempre, gente. Um beijo para vocês, boa semana e até o próximo vídeo.